Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, meus irmãos. Paz seja convosco, amém? Graças a Deus porque estamos aqui, né? Você está abençoado? Amém? Não está gripado assim que nem eu? Mas estou abençoada, graças a Deus. Isso é coisa que dá e passa, né? Muito bem. Então vamos ler a palavra do Senhor e ver o que o Senhor quer falar conosco hoje. Abra a tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. Graças a Deus. João 19, 30. Graças a Deus. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra de Deus. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Feche teus olhos. E peça para que o Senhor venha falar com você nessa noite. Ele está aqui. Já podemos sentir a sua presença através dos louvores. Então vamos agora ouvir a sua voz. Querido Deus, eu te dou graças, Senhor, por esta noite, pela vida que o Senhor nos dá. Obrigada, Senhor, pela paz, pela alegria, pela saúde, por tudo que o Senhor nos concede a cada dia. Eu te dou graças pela vida de cada um que aqui está, que não olhou para o frio, mas que veio buscar a tua presença. Eu peço que tu venhas falar conosco nessa noite. Querido Deus, fala conosco. Nos ensina a tua palavra, querido Senhor. Que o teu Espírito Santo, Jesus, esteja falando ao mais íntimo do nosso coração, nos ensinando, nos consertando, mudando em nós aquilo que precisa ser mudado. Pai querido, me usa, que eu desapareça por completo, mas que o Senhor apareça. Jesus, fala conosco, que assim seja, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar. Muito bem. Então, como eu estou já há 2 terças-feiras falando para vocês a respeito da crucificação de Jesus, né? A primeira terça, falamos sobre... Agora me esqueci. Jesus, é a gripe, me perdoe. Mas nós falamos na primeira terça, eu já lembro aqui, irmãos, que Jesus foi cuspido. Amém? Lembraram também? Às vezes a gente esquece, né? E na terça passada, nós falamos então sobre a coroa de espinhos. E hoje então nós vamos falar um pouquinho sobre os pregos ou os cravos, né? Como é chamado, os cravos, os pregos que foram colocados em Jesus quando ele foi crucificado. Então eu quero que você preste bem atenção no significado dos pregos, porque assim como teve significado nas outras mensagens, né, no cuspo e no espinho, os pregos também têm um significado muito importante para a nossa vida, para a nossa alma, para a nossa salvação. Amém? Então, olha só. Vamos voltar, temos que voltar na história. Lá no início, quando Deus criou o ser humano, para depois podermos chegar até os pregos da cruz. Então, vamos relembrar o que aconteceu, né? Quando o Senhor
criou Adão e Eva, Ele avisou para eles que eles não deveriam comer do fruto de uma determinada árvore, que era a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. E eles desobedeceram. Então, no momento que Adão pecou, ele fez uma coisa tão séria, irmãos. Ele fez uma coisa tão terrível que nós colhemos hoje ainda os frutos, a consequência, que foram os espinhos que nós falamos na terça passada, que são os frutos do pecado, né? Então Adão, quando ele pecou, e foi o pecado da desobediência, né? O primeiro pecado, então, que Adão cometeu, o pecado da desobediência. Ele fazendo isso, às vezes as pessoas podem dizer assim: foi só uma coisinha simples. Ele só desobedeceu, mas Deus é tão misericordioso que perdoou. É claro que Deus perdoa. Só que o que ele fez foi tão sério, porque às vezes a pessoa pensa assim: eles só comeram do fruto que não era para comer. Mas que mal fez isso? Quando Adão comeu aquele fruto, irmãos, que Deus tinha proibido eles de comerem, ele colocou em dívida com Deus, com o Pai, toda a raça humana. Todos aqueles que nasceram dali para frente, porque ele foi o primeiro homem, né? Todos nós, toda a humanidade é descendente de Adão. Então, cada ser humano que nasceu, já nasceu, como eu falei um pouquinho aqui, acho que foi terça passada mesmo que eu falei um pouquinho sobre o pecado de Adão, já nasceu em dívida com Deus. Como assim? Quando Adão pecou, e o exemplo que eu dei então é que tem pessoas que dizem assim: mas Adão pecou, por que eu tenho que pagar pelo pecado dele? Não fui eu que comi o fruto, não fui eu que desobedeci. Então, por que eu tenho que colher aquilo que ele plantou? Mas na realidade, assim, irmãos, quando nós nascemos com a herança do pecado de Adão no nosso sangue. Lembram que eu falei isso terça passada? Amém? Então, nós nascemos com a herança do pecado de Adão. Nós não tivemos o mesmo pecado que ele, mas o pecado dele foi tão sério que nós ainda colhemos as consequências daquele pecado. Então, quando ele pecou, ele fez com que, a partir dele, ele e todos os que viriam, então, ainda, até os que ainda vão nascer, já estão em dívida com Deus. Então nós podemos ver Deus como nosso credor. Como assim? Nós estamos devendo para Deus uma dívida que não tem como pagar. Você pode imaginar uma coisa dessa? Uma dívida que nós não temos como pagar, não tem preço. É uma dívida muito grande. Porque o pecado ofendeu a Deus, o pecado de Adão foi muito sério diante do Senhor. Então toda a raça humana já nasce em dívida com Deus. Sempre, cada bebezinho que nasce devendo para Deus. Pastora, mas a criança ainda não cometeu pecado. Claro que não, mas a herança do pecado está na criança. Né? Está em nós. Então, cada ser humano nasce pecador, em dívida com Deus. Por que em dívida com Deus? Porque o pecado nos separa de Deus. O pecado traz um grande abismo entre nós e Deus. E esse abismo, então, não tem como nós passarmos para nos aproximar de Deus, porque nós somos pecadores. E Deus é santo. Então não significa que Deus não quer ser bondoso para nos salvar. Não é isso.
A palavra do Senhor nos diz que Deus deseja que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. Deus quer que todos sejam salvos. Mas Ele não pode ir contra a santidade dEle. Então o nosso pecado faz com que nós fiquemos longe de Deus, porque Deus é santo, não pode se misturar com o nosso pecado. Então essa é a dívida que nós temos para pagar para Deus. Só que nós nunca poderíamos pagar essa dívida para Deus. Então olha só, no momento que Adão pecou, ele colocou toda a raça humana em dívida com Deus. Por quê? Porque ele entregou para o diabo aquilo tudo que Deus tinha dado para ele. Deus tinha dado tanta coisa boa para Adão, só coisa boa, não tinha uma sequer que não fosse boa, abençoada. E no momento que ele escolheu então pecar, porque ele escolheu pecar, o Senhor dá o livre-arbítrio para nós, cada um faz o que quer da sua vida. Ninguém é obrigado a obedecer a Deus, porque se fosse assim, Deus teria criado robôs, fantoches, marionetes, que Ele pudesse controlar. Sabe quando uma criança brinca com um fantoche, um marionete, assim, que controla os movimentos daquele boneco? Se Deus não tivesse nos dado o livre-arbítrio, nós seríamos assim. Ele iria nos controlar. Mas daí nós não amaríamos a Deus pelo que Ele é. Nós seríamos forçados a amá-lo. Então Deus, que é santo, que é justo, que é perfeito, Ele nos deu a livre escolha, o livre-arbítrio. Você pode escolher se quer servir a Deus ou não. Você pode escolher se quer obedecer a Deus ou não. E Adão tinha essa escolha. E ele, infelizmente, escolheu pecar. E por causa, então, do que ele fez, ele entregou nas mãos do diabo tudo de bom que Deus tinha dado para nós. Para nós todos daí, porque todos viemos dele. Então, se ele não tivesse pecado, nós também receberíamos tudo aquilo que ele recebeu de bom. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Mas ele entregou para o diabo. Ele entregou a terra, porque a terra Deus criou e entregou para Adão. Adão, a terra é tua. E Adão fez o quê? Passou para a mão do diabo. Adão entregou a paz que ele tinha no coração, ele entregou. Por quê? Porque a partir do pecado entrou o medo, entrou a vergonha, entrou a dor, entrou a morte. Então tudo aquilo que era tão bom, tão gostoso lá no jardim do Éden, deixou de existir por completo, como Deus tinha planejado. Hoje a gente tem paz porque o Espírito Santo nos dá paz. Mas aquela paz perfeita, maravilhosa, completa que Adão e Eva tinham lá no jardim do Éden, só vai ser devolvida para nós depois que o Senhor Jesus vier nos buscar. Mas veja só, irmãos, então quando Adão fez isso, a autoridade que Deus tinha dado para ele sobre tudo que existia aqui na terra, inclusive sobre o planeta Terra, ele entregou para o diabo. A autoridade de tudo. Então, a partir daquele momento, o diabo teve autoridade de fazer com o ser humano o que queria. Porque ele tinha liberdade para agir, foi entregue para ele. Adão entregou para ele. Então ele podia agir, e pode ainda hoje na vida daquele que não tem Jesus. Mas nós podemos entender então que o Senhor Deus, pelo seu grande amor, pela sua misericórdia que é tão infinita, Ele nos mandou um plano de salvação. E esse plano de salvação é o Senhor Jesus. E aí então, quando o Senhor Jesus veio em forma humana, Ele precisou passar pela cruz para poder nos resgatar. Quem sabe você já não pensou assim, mas por que a morte de Jesus tinha de ser na cruz? Por quê?
né? Não podia ter sido de outra forma, não podia ter sido de uma outra maneira. Vamos ler o que diz, quer ver? Abra a tua Bíblia, em Colossenses capítulo 2. Colossenses, capítulo 2, versículo 14. Olha só o que diz esse versículo aqui. Colossenses 2, 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Esse versículo aqui, irmãos, nos informa o porquê da cruz, o porquê dos cravos. Porque então, veja só, vamos imaginar assim. Faz de conta que esse papel aqui do envelope de dízimo, aqui, ó, só um exemplo que eu peguei aqui, é uma nota promissória, ou uma duplicata, alguma coisa assim. Quando a gente assina algum papel se comprometendo a pagar algum valor, né, uma nota promissória, foi o que aconteceu então com o ser humano, a raça humana. Quando Adão passou a autoridade dele para as mãos do diabo através do pecado, da escolha errada que ele fez, é como se ele tivesse pego uma nota promissória e assinado. E aqui constava tudo que ele e toda a raça humana tinha feito e ainda faria de errado. Ficou entendido isso, irmãos? Então, é claro que essa é uma ilustração, mas no sentido espiritual existe mesmo essa cédula, essa nota, esse documento que Adão, como se ele tivesse assinado quando ele passou a autoridade dele para o diabo através do pecado. Então, como se todos os pecados dele e os nossos tivessem sido escritas em um documento, uma promissória, uma duplicata, alguma coisa assim, e que foi assinado por nós, pecadores. Então nós estávamos devendo, e devendo a quem? Ao Pai. Ficou entendido isso? Então esse documento que nos acusava diante do Pai, que nos comprometia, porque nós estávamos em dívida. Por quê? Porque quando Deus deu a lei para Moisés, Deus deu a lei com o objetivo de direcionar o homem para o caminho certo. Só que ninguém consegue cumprir toda a lei. Se cumpre um mandamento, acaba quebrando 2, 3, 4. Ninguém consegue cumprir tudo. O único que cumpriu tudo foi Jesus, porque ele nunca pecou. Então nós estávamos em dívida. Quer ver? Vamos só, para você entender bem, abra a tua Bíblia em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, onde nos fala a respeito dos 10 mandamentos. Só para nós entendermos melhor esse assunto. Quando diz assim, ó, não vou ler todo o capítulo, vou ler só os mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. É uma lei de Deus, um mandamento de Deus. E quantas foram as vezes que a raça humana, que eu e você, tivemos outros deuses diante de Deus? Seja sincero com você mesmo. Você, antes de conhecer a Jesus, adorava uma idolatria? Cria
em algum outro Deus, entre aspas, porque na realidade Deus é só um, não existe outro, mas chamados de deuses falsos, que nós sabemos hoje que são demônios, mas que no tempo da nossa ignorância espiritual nós não sabíamos que era demônio. Nós adorávamos como se fosse Deus. Era ou não era assim, irmãos? Era, né? Então veja só, a primeira coisa que já poderia constar nessa nota promissória de pecado, de dívida diante de Deus, já podia ser isso aqui: não terás outros deuses diante de mim. Mas ali estava escrito, no meu documento particular e no teu documento particular: adorou Deus estranho. Isso tinha no teu documento particular diante de Deus? Tinha ou não tinha? No meu tinha. Porque antes de eu me converter, eu me dobrava na frente das imagens, mesmo quando criança. Mas eu fiz isso. Então vamos imaginar que nessa nota promissória, né, nesse suposto documento diante de Deus, estava escrito lá um dos meus pecados: adorou imagem, teve outros deuses. Então eu já estava em dívida diante de Deus. Quem sabe eu não teria cumprido o 6º mandamento que diz não matarás, porque graças a Deus eu nunca matei ninguém. Então poderia não estar lá na minha nota promissória escrito esse pecado. Mas a lei, se quebrou um mandamento, quebrou toda a lei. Ficou entendido isso, irmãos? Então quem sabe no teu documento particular diante de Deus, na tua vida espiritual, vamos dizer assim, na tua história espiritual diante de Deus, podia não estar escrito que você matou, que você furtou, mas podia estar escrito: falou falso testemunho contra o próximo. Então, podemos não ter cometido toda a lista de pecados, mas se cometemos um apenas, já estávamos em dívida com Deus. Então agora olhe para dentro de você mesmo e diga só para você: você estava em dívida com Deus? Com certeza, né? Eu estava. Se não fosse Jesus, coitados de nós. Então toda a raça humana estava, irmãos, em dívida com Deus. Se nós formos olhar aqui os outros mandamentos: honra teu pai e tua mãe, para que para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honrar pai e mãe. Será que enquanto éramos crianças, jovens, adolescentes, ou até hoje, depois de adultos, será que nós nunca desonramos nosso pai e nossa mãe? Na tua infância, você nunca fez nada que ofendeu teu pai e tua mãe? Você nunca fez nada que fosse desonra aos teus pais? Com certeza fez. Por mais obediente que você fosse para os teus pais, por mais respeitoso que você fosse para os teus pais, em algum momento você fez alguma coisa que quebrou esse mandamento de honrar teu pai e tua mãe. Por quê? Porque nós temos a herança do pecado de Adão em nós. Então o pecado é nato para o ser humano, é natural para o ser humano. Ficou entendido isso, irmãos? Então olha só, nesse documento que a raça humana tem diante do Pai, toda a raça humana estava em débito. Nós estávamos devendo a Deus, porque nós não poderíamos pagar para apagar esses pecados. Nós não poderíamos oferecer nada em troca da nossa alma. Tem até um versículo, quer ver? Vamos ler. Ficou entendida essa parte dos mandamentos, irmãos? Ficou? Quer ver? Abra a tua Bíblia em Mateus 16, 26. Mateus 16, 26.
Olha o que diz aqui. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Agora olhe o finalzinho do versículo que diz assim: ou que dará o homem em troca da sua alma? Nós não poderíamos pagar essa dívida com Deus de jeito nenhum. E essa dívida nos levaria para um determinado lugar. Porque quando uma pessoa está em dívida com alguém, está devendo no comércio, está devendo para alguém em particular, uma consequência ela tem se ela não pagar, não é verdade? Ou o nome vai para o SPC, para o Serasa, ou alguma coisa acontece, não é assim? É, né? Então nós estávamos em dívida com o Pai por causa do nosso pecado. E daí diz aqui, o que dará o homem em troca da sua alma? Nada, nós não poderíamos pagar essa dívida nem em 1 milhão de anos, nem em toda a eternidade, nós não poderíamos pagar. Então, essa dívida nos levaria para um determinado lugar, como hoje a pessoa que está devendo no comércio vai para o SPC, olha para onde essa dívida nos levaria. Abra em Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, versículo 12. É o texto que nos fala a respeito do juízo do trono branco. Vamos ler só o versículo 12, que diz assim, ó: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então esse documento, essa nota fiscal, essa duplicata, promissória, essa nota promissória, imaginária, vamos dizer assim, como nós estávamos devendo, nós iríamos para esse lugar aqui, ó, porque nós não poderíamos pagar. Então nós iríamos para o juízo de Deus. Aonde que é isso? O julgamento do trono branco, onde todos os não salvos vão se apresentar diante de Deus para irem para um lugar. Ó, aqui quando diz os livros foram abertos, nós podemos ver que essa relação de pecados, essa lista de pecados desse documento diante de Deus vai ser aberto aqui no dia do juízo. E vai ser mostrado tudo que a pessoa fez. E daí, como ela não pode pagar essa dívida para Deus, o versículo 15 nos diz para onde vai a pessoa que ainda está em dívida. O que nos diz o versículo 15? E se alguém não foi achado, no mesmo capítulo 20, tá, irmãos, de Apocalipse. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então essa dívida que nós temos por causa dos nossos pecados, iriam nos levar para o inferno. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Então, aquele que hoje ainda, infelizmente, não tem o Senhor Jesus como Salvador, que ainda não aceitou Jesus como Salvador, ainda está com essa cédula, com esse documento assinado e presente diante de Deus. Aí você pode dizer assim, tá, pastora, mas nós que já aceitamos Jesus, ainda estamos em dívida com Deus? Não. Por quê? Aquilo que fala lá em 2 Colossenses, que mania de dizer 2 Colossenses
Colossenses, nem existe 2 Colossenses, né? Colossenses, capítulo 2, que nós lemos ali, ó, que nos diz então o que Jesus fez na cruz, versículo 14, tendo cancelado o escrito de dívida. Olha o que Jesus fez. Ele pegou esse documento, esse escrito de dívida, essa nota promissória, essa cédula, e que era contra nós e que constava de ordenanças, ou seja, de todas as coisas que nós deveríamos ter feito certo e fizemos errado, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Encravando, ou seja, pregando, cravando na cruz. Então agora nós podemos observar o significado dos pregos. Por que Jesus foi pregado? Porque ele precisava pregar na cruz esse documento que nos condenava e nos mandaria para o inferno. Ficou entendido isso, irmãos? Então olha só, quando nós aceitamos Jesus, nós temos esse documento aqui, escrito assim, está consumado, ou seja, a dívida está paga. Por isso que nós lemos lá, o primeiro versículo que nós lemos, que foi em João, Evangelho de João, se você quiser voltar lá no versículo 19, versículo 30, que diz assim, ó: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Essa palavra que para nós, no português, foi traduzida como está consumado, no grego, no original da Bíblia, grego, significa tetelestai. Eu já ensinei aqui outra vez sobre esta palavra, tetelestai, que significa o quê? Está consumado. Quer ver para você entender bem o que Jesus fez? No século I, irmãos, me desculpe se está difícil para eu falar, tá? Mas no século I, quando um criminoso era preso, era feito o que é feito no mundo espiritual para o ser humano. Quando um criminoso era feito, eles pegavam um pergaminho, que era o papel da época. Então nós podemos dizer assim, eles pegavam um papel, só que naquela época não era papel assim, era um pergaminho. Eles pegavam então aquele pergaminho e escreviam ali tudo o que aquele criminoso tinha feito. Tudo o que aquela pessoa que foi presa tinha feito. Se ele tinha matado alguém, né, criminoso, então ele matou alguém, ou se uma, duas, quantas pessoas ele tinha matado, ia tudo escrito naquele documento. Se além de matar ele tinha roubado, tudo o que ele tinha feito, o motivo que fez ele ser preso, era escrito naquele pergaminho, era escrito naquele papel. E esse papel então, quando daí era julgado, era dado o tempo da pena, né? O quanto tempo ele iria ficar preso. E quando ele tivesse cumprido toda a pena, o juiz pegava aquele pergaminho, riscava em cima de todos aqueles crimes que estavam escritos ali, e embaixo do pergaminho, como se fosse no rodapé da folha, ele escrevia assim, tetelestai. E a partir daquele momento, aquele homem que tinha sido preso estava livre. Então foi isso que Jesus fez por nós. Porque quando ele morreu na cruz, e que nós lemos aqui em João, ó, que ele tomou o vinagre e disse, está consumado, na realidade Jesus falou, tetelestai. Ele falou essa palavra na cruz, que significa está consumado. O que ele estava dizendo? Pai, aquela nota, aquele documento, que fazia com que a raça humana estivesse devendo ao Senhor, eu estou pagando agora.
Eu paguei a dívida de toda a raça humana. Então, quando Jesus disse ali, ó, está consumado, e inclinando a cabeça rendeu o espírito, quer dizer, morreu, foi a última frase que Jesus disse antes de morrer, a última palavra, desculpe. Ele disse então, tetelestai, ou seja, está consumado, está pago. Pai, eu paguei a dívida do João, do José, da Maria, da Donizete, eu paguei a dívida de todos. Jesus disse assim, eu paguei, Pai, porque nós não teríamos condições de pagar ao Pai, porque o Pai é perfeito, nós pecadores, como nós lemos ali, o que dará o homem em troca da sua alma? Não tem como pagar. Então por isso Jesus veio e morreu no nosso lugar. Então ele pegou essa cédula, por isso que ali em Colossenses fala que ele pegou a cédula e encravou na cruz. Quer dizer, ele pregou na cruz aquilo ali, ele mostrou para o Pai e disse, está pago. Eles não devem mais nada para o Senhor. Você pode imaginar, irmãos, a grandeza disso que Jesus fez por nós? Às vezes a pessoa não para pensar, irmãos, nós iríamos diretamente para o inferno, se não fosse Jesus ter feito isso. Mas quando ele fez isso, ele fez por toda a raça humana. Olhe bem o detalhe, Jesus morreu por toda a raça humana, mas nem todos querem ele. Aquele que aceita Jesus tem esse documento pago ao seu favor. Então você que aceitou Jesus como Salvador, eu que aceitei Jesus como Salvador, nós temos esse documento pago por Jesus para nós. Ele pagou a nossa dívida. Imagine assim, se você estiver devendo um valor absurdo aí, que você entrou de repente em uma dívida muito grande e não tem como pagar. Você não ficaria contente se chegasse uma pessoa e dissesse, ó fulano, eu vou assumir a tua dívida, você não deve mais nada a partir de hoje. Não seria um motivo de grande alegria? Então imagine o que Jesus fez por nós. Ele pagou o valor da nossa alma. A nossa alma tem preço de sangue. Pode juntar todo o ouro do planeta, pode juntar todo o dinheiro, toda a pedra preciosa, toda a prata, misture todo o valor financeiro que exista no mundo, que não paga o valor de uma única alma. Porque cada alma tem preço de sangue. E foi o preço do sacrifício do Senhor Jesus. Então, quando Ele pagou essa nossa dívida, Ele estava encravando na cruz. O que é isso? Quando o Senhor Jesus recebeu os cravos ou os pregos, que alguns historiadores dizem que foi nas mãos de Jesus, e outros dizem não, foi no pulso, entre esses nervos aqui, porque se fosse na mão, a mão rasgaria, não suportaria o peso do corpo. Então alguns dizem que os pregos foi colocado aqui, no pulso de Jesus. Mas sendo no pulso ou na mão, o importante é que Ele recebeu aqueles pregos por nós. Amém, irmãos? Então olha só, o símbolo dos pregos, Jesus precisava pregar na cruz aquela nota que nós tínhamos de dívida. Então naquele momento que Ele recebeu os pregos, é o que está escrito lá em Colossenses. Vamos ler de novo, para não ficar dúvida, né? Colossenses, porque se Jesus não tivesse feito isso, nós não teríamos salvação. Então diz ali, ó, Colossenses 2,14, tendo cancelado o escrito de dívida. Era esse documento. Eu quero que você grave bem isso, por isso eu estou repetindo tanto, para você gravar bem isso e nunca mais esquecer. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós.
O apóstolo Paulo está falando isso aqui, explicando isso aqui, o que Jesus fez. Então aquela dívida estava escrito lá. Quantas vezes nós mentimos, quantas vezes nós falamos mal, quantas vezes nós, roubamos, enganamos, adulteramos, prostituímos, vamos pôr em todo o pecado da humanidade, né? Então ali estava escrito. E Jesus pegou aquele documento e ali, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, quer dizer, nós não temos mais essa dívida, foi removida das nossas costas essa dívida. E encravando-o na cruz. Então, quando Jesus recebeu os pregos, seja no pulso ou na mão, ele estava pagando a nossa dívida. Ele estava dizendo assim: você pecou, mas eu paguei o preço por você. Você mentiu, você roubou, você adulterou, você fez um monte de coisa errada, mas eu assumi o teu erro e estou te dando liberdade. Foi isso que Jesus fez por nós. Então os pregos das mãos e também o prego dos pés, porque foram 3 pregos, né, irmãos? Um em cada mão ou pulso e um prego nos pés, porque foi colocado os pés do Senhor Jesus assim, um em cima do outro, Então um prego passou nos 2 pés, né? Porque não eram preguinhos. Os pregos romanos no Natal, aqui eu trouxe um mais ou menos do comprimento, né? Eram pregos grandes. Então os pregos das mãos e dos pés do Senhor Jesus foi para ele poder pregar na cruz a nossa dívida. Ou seja, não devo mais nada para o Pai. Jesus pagou por mim. Ficou entendido isso, irmãos? Ficou claro isso? Porque como eu falei no início, quem sabe tem gente que diga, mas por que Jesus tinha de ser pregado na cruz? Por que tinha de ser pregos? Né? Tudo tem um significado, tudo tem um motivo espiritual. Então os pregos que o Senhor Jesus assumiu por mim e por você, foi para pagar a nossa dívida. Então vamos imaginar assim, Jesus indo, né, para ser crucificado. Se por um acaso os soldados romanos tivessem ficado com dó, com pena, que eles não tinham isso, né? Eles eram treinados para matar. Como eu falei aqui, acho que foi na primeira mensagem a respeito do cuspo, eles queriam sangue. Eles não queriam somente prender alguém, eles queriam sangue. Mas vamos dizer que os soldados romanos, por um motivo ou outro, tivessem ficado com dó de Jesus, de pôr os pregos em Jesus, nas mãos e nos pés. Eu acredito que o próprio Jesus teria dado um jeito de se pregar na cruz, porque ele sabia que precisava fazer aquilo para nos salvar. Eu li essa frase no livro de Max Lucado, que diz, o título é Ele Escolheu os Cravos, e eu achei muito bonito, eu disse, realmente, Jesus teria dado um jeito, porque ele sabia que ele precisava fazer aquilo. E Jesus, na sua vida, até os seus 30 anos, ele foi carpinteiro. Ele sabia muito bem trabalhar com madeira e com pregos. Então imagine só, se os soldados tivessem ficado com dó. Eu concordo com a frase desse escritor que disse assim, o próprio Jesus teria dado um jeito para pôr os pregos em si mesmo, porque ele precisava cravar na cruz os nossos pecados. Amém, irmãos? Então veja só como Jesus é maravilhoso e como Ele nos ama. Porque na realidade, irmãos,
Não foram os pregos que seguraram Jesus na cruz. É claro que a gente sabe que no sentido físico ele estava pregado ali. Mas no sentido espiritual, os pregos não estavam segurando Jesus na cruz. O que segurava Jesus na cruz era o amor dele por você e por mim. Ele nos amou primeiro. Ele precisava, ele queria fazer aquilo. Nós sabemos que lá no jardim do Getsêmani, antes de ele ser preso, ele orou ao Pai e disse: se for possível, passe de mim esse cálice. Porque ele sabia o tanto que ele ia sofrer. Mas ele disse que não se cumpra a minha vontade, e sim a tua, Pai. Então ele cumpriu a vontade do Pai, porque ele sabia que se ele não fizesse aquilo, nenhum ser humano se salvaria. Nenhuma alma se salvaria. Então ele quis fazer aquilo, para hoje nós podermos estar aqui e estar caminhando rumo ao céu, a glória, a salvação eterna. Então quando a gente diz aceite ao Senhor Jesus para você ser salvo, às vezes as pessoas dizem, mas salvo do quê? Eu não estou correndo risco de vida, eu não estou em perigo, ninguém está me ameaçando. Mas é salvo do inferno, salvo na eternidade. E Jesus sabia disso. Então por isso, ele pregou, ou ele encravou na cruz, a nossa cédula de dívida. Amém, irmãos? Você foi abençoado com essa palavra? Não esqueça mais disso. Quando você pensar na crucificação, dê valor para o que o Senhor Jesus fez por você. Ele sofreu muito, 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 muito. Não somente na dor física, mas também na dor espiritual. Porque a consequência do meu pecado, do teu pecado, do pecado de todo ser humano, desde Adão até o último que for nascer ainda, estava sobre ele naquele momento. Então às vezes a gente diz assim, é só um pecadinho, é só uma mentirinha. Tem uns que ainda dizem uma mentirinha santa. Não existe mentirinha santa, pecado é pecado. Mas estou falando isso só para você entender o exemplo. Por mais prazer, por maior que seja o prazer que o pecado possa te dar, irmãos, não vale a pena. Porque Jesus sofreu muito para poder te salvar. Amém? Então nós já sabemos o significado do cuspo, dos espinhos e agora dos pregos, dos cravos. Então quando você pensar na crucificação, que não seja um pensamento só de, Jesus sofreu, mas depois ele ressuscitou. Graças a Deus ele ressuscitou. Mas ele sofreu muito para morrer. E foi por mim e por você. Então lembre que aqueles pregos lá não foram que seguraram Jesus. O que segurou Jesus na cruz foi o amor dele por nós. Amém? Então vale a pena servir a Jesus, né? Não vale, irmãos? Quem é que acha que vale? Vale, né? Vale muito a pena servir a Jesus. Mesmo com todos os nossos defeitos, com as nossas dificuldades, com as nossas fraquezas, com as nossas falhas. Mas Jesus entende tudo isso. E por isso Ele nos deu o Espírito Santo. Para que o Espírito Santo possa nos ajudar nessa nossa caminhada. Para que nós sejamos vencedores quando chegarmos lá no fim. Então faça de tudo para você não pecar, irmãos. Porque cada vez que nós pecamos é como se nós estivéssemos novamente, eu falei terça passada, colocando aquele espinho no crânio, na cabeça de Jesus. A mesma coisa, cada vez que nós pecamos, é como se nós estivéssemos pregando Jesus de novo na cruz. Se esforce para não pecar, mas por amor a Ele, porque Ele te amou primeiro. Então lembre disso, essa dívida, quem aceitou Jesus, já está paga. Ele pagou por todos, mas nem todos querem Ele. Então muitos vão ser condenados? Vão, porque rejeitaram Jesus. Mas Jesus morreu por todos. Ele pagou a dívida de todos, mas Ele não obriga ninguém a aceitá-lo.
Então, só aquele que aceita Jesus é que tem a dívida paga. Imagine assim, vamos só fazer um comentário agora meio sem sentido, mas só para nós entendermos bem. No mundo espiritual, nosso nome foi tirado do SPC. Que maravilha, né? Só uma comparaçãozinha, para nós guardarmos bem isso na mente. Somos livres, por isso que nós podemos dizer, somos livres em Jesus. Você é um livre em Jesus? Amém?